Agora, como, vamos dizer, o papel aceita qualquer coisa e a tela de computador também aceita qualquer coisa, então você tem milhares de bobocas, tá certo? Pessoas, em geral jovens, sem experiência, sem leitura, tá certo? Que se metem a analisar coisas e falam com, vamos dizer, com uma autoridade aparente. Por quê? Porque a coisa mais fácil do mundo é você imitar a linguagem que, para o seu público, parece a linguagem de uma autoridade. E sobretudo no Brasil, o brasileiro é tremendamente mimético, não é isso? Então, isso evidentemente cria uma confusão e nos obriga, às vezes, à pior e mais difícil das discussões, que é aquilo que na retórica antiga já chamava-se o genus admirabile. O que é o genus? Veja, tem vários gêneros de discurso retórico, e um deles chamava-se genus admirabile, por ser o mais difícil, que é o quê? É o discurso feito para um juiz inepto, o juiz que não compreende o que você está dizendo. Então, toda hora eu estou me metendo em discussões desse tipo, que é o genus admirabile, porque eu sou obrigado a me explicar para alguém que não só não está entendendo, como naquele momento, pelo menos, não tem a capacidade de entender. E, evidentemente, quando você faz isso, você cria no seu interlocutor uma irritação, uma raiva. E o indivíduo sente que você o está enganando, porque simplesmente a coisa é mais complexa do que ele tinha imaginado. E, como ele já equacionou tudo em termos de duas ideologias em conflito e me nomeou defensor de uma delas, quando eu começo com a complexidade da coisa, ele só pode achar que eu estou enrolando. Isso já aconteceu 1000 vezes. Tá certo? Mas, esse é, na verdade, o problema, talvez o problema mais sério do Brasil. Quer dizer, é uma camada imensa de pessoas ineptas e que tomaram partido de alguma coisa na qual elas acreditam. E acreditam que o seu interlocutor está fazendo a mesma coisa. Por exemplo, este rapaz que eu estou me mencionando, que chama Leandro Dias, ele, para provar que eu disse que o Jorge Soros é marxista cultural, ele cita alguns artigos do Mídia Sem Máscara que dizem que estão nesse sentido, só que não são artigos meus. Por que ele pensa isso? Porque ele acredita que o Mídia Sem Máscara é um jornal como os jornais do Partido Comunista, onde tudo é escrito de acordo com o consenso. Você reúne, o pessoal discute qual é a linha, e daí todo mundo escreve dentro da mesma linha. Ele acha que é assim, mas o fato é o seguinte, os artigos do Mídia Sem Máscara, eu jamais os leio antes de ser publicado. Não tenho a menor ideia do que as pessoas vão escrever ali. Eu simplesmente abri aquilo para dar um espaço para pessoas que não tinham onde expor as suas ideias, quaisquer que fossem. Então, bom, no Mídia Sem Máscara, quando você tem uma impressão de pluralismo, não, o pluralismo existe mesmo, ele é real, ele não é uma camuflagem de uma linha secreta que nós estamos defendendo. Tá certo? Mas até essa complexidade já pode parecer excessiva para determinados interlocutores que estão acostumados. Olha, aqui temos nós com a nossa classe proletária, na qual não tem proletário nenhum, e do outro lado tem a classe burguesa, onde também não tem burguês nenhum, e eu defendo essa ideologia e defendo aquela ideologia. Bom, isso faz parte, evidentemente, da discussão retórico-publicitária vulgar, e não tem absolutamente nada com aquilo que eu estou querendo fazer. Quer dizer, o sujeito que não sabe essa distinção, então, ele não se conhece a si mesmo, ele não tem autoridade para falar dele mesmo, que é o estado mais primitivo da burrice que você pode imaginar. Mas isso na sociedade brasileira virou endêmico. Isso não aparece só no Facebook, isso aparece em artigos de jornal, aparece em aulas de universidade, o tempo todo. Agora, você imagina quando você não está discutindo, assim, placa-mãe, né? Quando você está discutindo socialismo, capitalismo, marxismo cultural, etc, etc. Bom, aí o negócio vira uma confusão dos demônios, e não é possível desfazer a confusão. Por quê? Porque você está falando com um interlocutor inepto. E nenhum discurso pode infundir capacidade no seu interlocutor. Para isso você precisaria educá-lo, mas para educá-lo, precisaria que ele deixasse você educar. Uma criança, criança recém-nascida, você não pede a autorização dela. Você vai educando. Mais tarde vê como é que fica. Mas uma pessoa adulta,
Eu não posso forçá-la a se submeter a uma educação que eu posso lhe dar. É claro que eu posso lhe dar a educação, mas só se ela consentir como vocês estão consentindo. Agora, um cara que está bravo comigo e que está tentando me julgar desde o alto da sua ignorância, como é que eu posso educá-lo? Então, aí vira aquele negócio que é o genus admirabile, né? Que é aquele gênero de discurso no qual você está falando para um juiz inepto, que ele não está entendendo o que você está falando. E é admirável justamente por causa disso. Se você conseguir alguma coisa, você é um gênio da retórica. Né? Então, nessa altura, só o que resta a você fazer é, e eu faço muito isso, é induzir o indivíduo a um estado de perplexidade. E você pode conseguir isso mediante a ofensa. Quer dizer, você o humilha de tal maneira que ele vai para casa pensar. Num primeiro momento, ele vai ficar com muita raiva de você. Muita. Mas com o tempo, ele vai, se ainda houver alguma inteligência nele, ele vai pensar. Vocês viram o meu bate-papo com o Rodrigo Constantino. Eu falei coisas horríveis do Rodrigo Constantino. E foi por isso mesmo que ele foi pensar. Porque na época eu não poderia persuadi-lo racionalmente. Mas poderia chocá-lo, poderia tirar a segurança dele. E ele foi suficientemente autoconsciente para perceber que ele estava abalado. Então ele disse, eu vou estudar mais para eu poder discutir com esse cara. Ele foi estudar, falou, não é que o desgraçado tem razão? Pronto, isso é normal.